tudo bem? Bom dia. Eu sou Rafael Camargo, para quem ainda não me conhece. Eu sou educador financeiro. Eu trabalho com finanças pessoais, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Eu ajudo pessoas a saírem das dívidas, organizarem as suas finanças e também conseguirem começar a fazer os seus primeiros investimentos, um planejamento realmente de vida para que você consiga sair de onde está para um ponto futuro. Eu estou aqui hoje trazendo uma pessoa que é uma grande referência na nossa região, que é minha cliente, junto com seu esposo. Então eu queria apresentar para vocês a Elisa. Tudo bem, Elisa? Tudo bem, Rafael. Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Um prazer todo meu. Queria primeiro que você se apresentasse o Maurício também, falasse um pouco da vida de vocês, para a gente poder trocar aqui um bate-papo. Claro. Eu sou Elisa Veiga, sou jornalista, né? Eu moro aqui em Resende há 16 anos, sou do Rio. E aqui eu conheci meu marido e fiz a minha família, né? Nós somos casados há 14 anos. Tô errando nas contas. 14 anos, né? Somos casados há 14 anos e a gente tem um filho, o Henrique, de 10 anos. Tem um enteado também de 25 anos, mas em casa, basicamente, a nossa formação somos eu, Maurício e Henrique e 2 cachorros. Sim. Então, basicamente, a nossa família ali, a gente tem a nossa família e trabalha junto, eu e Maurício, né? Ah, legal. Então já é o trabalho é junto, a família vive, tem essa harmonia, ter um filho também ali faz parte também de um crescimento, né? Como ser humano também tem essa função. E por incrível que pareça, tá, Elisa? Família é o ponto que realmente eu gosto muito de trabalhar. Dentro dos meus valores é onde eu acredito que realmente é a principal e maior instituição que existe. Então eu tenho que cuidar não só da minha família, claro. E aí eu sinto como um privilégio realmente poder ajudar outras famílias a se desenvolverem. Óbvio, né? Nós estamos ainda no começo da mentoria, participamos aí de uma primeira sessão, fizemos a sessão base anteriormente, onde vocês preencheram alguns dados, eu fiz outras perguntas iniciais, e vocês fizeram uma primeira sessão, basicamente uma análise geral, né? Depois a gente vai entrar com mais conteúdos que vão trazer ainda mais mudanças, principalmente no comportamento de vocês. Mas eu queria entender de você, né? A sua perspectiva dentro dessa primeira sessão. O que você já sentiu que pode ter mudado ou que já teve um impacto pequeno, grande? O que vocês sentiram assim? Ou se vocês conversaram em casa sobre isso já? Já conversamos muito e a gente vem conversando, claro, né? Desde que a gente se conheceu, a gente fala sobre finanças, né? Não tem como, porque isso é um ponto muito importante para um relacionamento dar certo e para um relacionamento com uma parceria profissional. Então, acho que essa é a nossa maior questão, que é conseguir organizar isso, que foi por isso que a gente virou seu cliente, né? Porque acho que a nossa parte estava um pouco desorganizada, né? A gente está conseguindo organizar isso melhor, que é essa questão de nós sermos um casal, mas também sermos sócios, trabalharmos juntos, né? O Maurício tem o trabalho dele como fotógrafo, eu tenho o meu trabalho como jornalista, trabalho na rádio e tal, mas a gente também trabalha junto, gravando vídeo, fazendo divulgações, né? Nessa nossa empresa, que é de nós dois, né? E aí acaba que tudo se mistura. E eu acho que já com o início da mentoria, a gente já consegue parar e para refletir sobre isso, né? Peraí, a gente vai ter que organizar melhor, porque não é assim, o dinheiro entra, o dinheiro sai, o dinheiro entra da onde, vai para onde e vai pagando as contas, enfim. Então acho que isso já no início a gente já teve esse pensamento aí de mudar isso, né? Eu acho que vocês já deram um sinal para mim só do preenchimento da pré-sessão. Vocês já começaram a fazer perguntas sinalizando algumas ideias que vocês já queriam botar em prática. A gente teve até a gente trocou ideia uma vez, não foi? Você chamou, a gente pode conversar antes. Aí você já veio com algumas ideias, eu já fui sobrepondo ali, te ajudando. E isso realmente é o que a mentoria faz.
independente de você já começar a primeira sessão, você já consegue ter os starts. Só mesmo de parar um dia, preencher a planilha, as planilhas. Porque, por exemplo, eu e Maurício somos pessoas, assim, artísticas, da comunicação, a gente não entende nada de número, de planilha. Se me pedir pra fazer uma planilha, eu vou pegar um papel e desenhar umas linhas, entendeu? Então, assim, e de fato a gente já fez muitas vezes algumas coisas escrevendo no papel mesmo, que também vale a pena. Sim. Mas eu acho que quando você, na mentoria, apresenta uma planilha pra gente que já vem pronta, que a gente só precisa preencher, isso aí facilita muito a vida, né? Sim, sim. Bom, e na verdade é um painel onde a gente tem essa troca através do Drive, então não existe aquela coisa de, tem que mandar planilha, manda a planilha de volta. Fica uma interação muito mais fácil, né? Falando um pouco sobre a próxima sessão, eu sei que a gente ainda não chegou, e eu falo muito sobre comportamento. Porque você chegou a citar que a gente é do meio artístico, vamos dizer assim, mais de humanas, vamos dizer. Mas, na verdade, vou quebrar um primeiro paradigma na sua cabeça. Finanças, ela está muito mais dentro do campo das humanas do que das exatas, por incrível que pareça. Então, o comportamento é onde a gente precisa atacar de forma veemente e de forma constante. Então, a próxima sessão que a gente vai ter, nós vamos falar sobre finanças comportamentais. E uma das coisas que a gente fala dentro dessa sessão é sobre crenças. Crenças, hábitos. Você tem alguma ideia de alguma crença que você tenha, você já conseguiu identificar, talvez em alguma terapia no passado, ou nunca conseguiu identificar isso? Não, eu acho que a nossa geração, assim, foi muito criada com o pensamento de que você receberia o seu dinheiro vindo de um emprego, de uma empresa, concurso público principalmente, e ali seria a sua renda e você ia administrar as contas da sua casa com essa renda, guardaria um pouco na poupança, né, para ter um dinheiro. Eu acho que isso mudou completamente, né? E aí a gente vê que a realidade não é mais essa, e vem mudando, né? Não sei como é que vai ser pro meu filho, que hoje tá com 9 anos, que tipo de profissão que vai ter para ele daqui uns 10 anos. Pois é. Então, assim, eu hoje tenho um trabalho numa empresa, mas eu também faço outras coisas pela minha empresa. Então, acho que isso aí, até a gente entender que nós somos... Aí virou moda, né? O termo empreendedor, microempreendedor, e a gente não aprendeu isso. A gente não cresceu com isso. Se a gente olhar no meio educacional, pedagógico, a gente não aprende, nenhuma faculdade não aprende na escola. Algumas poucas escolas no Brasil têm essa vertente. Agora, universidade é mais difícil ainda. Não prepara a gente para ser empreendedor, prepara a gente para ser empregado. Isso é natural. Ou concurso, como você já citou. E aí, eu também lembro que minha mãe sempre falava: Rafael, você tem que fazer um concurso, você tem que entrar pro exército. Eu falei: gente, eu não tenho nada a ver com o exército. Mas era o sonho da minha mãe. E a partir daquele momento que eu não realizei o sonho dela, eu percebi que por um certo tempo ela ficou meio frustrada. Mas agora ela percebe, não, realmente o Rafael seguiu a vida dele e é o objetivo de vida dele como empreendedor. A gente tem que ter coragem, né, para fazer... para tomar uma atitude, para de repente sair de uma empresa e criar a sua própria, e fora esbarrar também um pouco na burocracia, porque para muita gente, pra gente assim, é difícil entender sobre as taxas, sobre nota, o que tem que fazer. Então essa parte realmente é difícil, mas hoje, com muita informação que a gente tem na internet, né, feita de forma séria e tudo, acho que dá para entender melhor sobre isso, né? Então acho que isso aí é uma crença que eu acredito que muita gente seja limitada por ela, né? Eu tenho que ter um emprego fixo, minha renda vai vir desse emprego, e se eu for empreendedor, como é que vai ser, né? Sim. Falando um pouco de empreendedorismo, eu já vou puxar o gancho para uma outra questão. Muita gente me procura e fala assim: poxa, Rafael, eu demorei a procurar você porque eu acho que você vai cortar o meu estilo de vida, que você vai tirar como eu vivo, vai cortar gastos e eu não vou conseguir viver, eu não vou ter esse equilíbrio.
E aí uma das primeiras abordagens que eu falei com vocês era que isso não é uma verdade. Isso é também uma crença que a gente precisa realmente quebrar dentro da sociedade como educação, como educador financeiro, como planejador financeiro e tudo mais. E aí eu mostrei para vocês que não, a gente vai ter uma outra visão, em olhar tanto para o negócio do Maurício no ramo de fotografias, quanto da Elisa como jornalista, quanto vocês como uma empresa. Porque vocês têm uma empresa que pode prestar vários tipos de serviço para outras empresas também. Como que você enxerga essa minha abordagem de querer fazer o seu negócio evoluir? Eu acho ótimo que a gente precisa, né, dessa ajuda, porque como é algo familiar, algo discutido às vezes ali dentro da sala, dentro do quarto, em casa, às vezes a gente precisa profissionalizar melhor, né? Então, a gente está no momento em que a gente é procurado, né, tal, por muitas pessoas e tudo, e a gente precisa oferecer um trabalho mais estruturado. Não que não seja, a gente presta um serviço muito bom, de muita qualidade, mas a gente precisa explicar isso para o cliente às vezes, né? E não que não seja explicado, porque mas às vezes demanda um tempo maior, né? Às vezes a gente perde um tempo conversando, alguma coisa pelo WhatsApp, que seja, que poderia estar numa apresentação mais bem feita. Então, isso tudo eu acho que agrega valor ao trabalho. Então, acho que a profissionalização nesse sentido vai ser muito boa. Sim, sim. E falando nisso, queria que você apresentasse então um pouco de como que é o trabalho da Elisa Veiga como jornalista. Como que você pode, por exemplo, fazer tanto o trabalho como jornalista apresentando uma reportagem, acredito que isso seja o conceito de jornalista, mas também no ramo da publicidade, que também pode ser uma abertura de mercado. Sim. Você já fez, mas como que você hoje, como que as pessoas podem te procurar? Porque o jornalismo, eu dou todo dia, né, de segunda a sexta na Rádio Real FM, de 7 às 9 da manhã, no programa Panorama, que é o meu emprego, né, onde eu trabalho todos os dias regularmente. E lá eu trabalho com o meu salário e eu vou lá, vou atrás das notícias, tudo que eu publico, tudo que eu divulgo ali é apurado por mim, sou eu que vou atrás das fontes, a polícia, a prefeitura, enfim, que seja, e divulgo aquilo ali, né? A gente trabalha também com a divulgação de empresas, de marcas, de serviços, que aí é um outro trabalho, que é isso que eu faço com o Maurício. O Maurício também participa comigo das reportagens, né, jornalísticas, a gente vai na rua e faz, enfim, mas também desse trabalho de divulgação. Então, produto, serviço, né, às vezes locais que oferecem lazer, enfim. E eu também trabalho como mestre de cerimônias, faço apresentação de eventos institucionais, então vídeos institucionais também fazem parte do meu trabalho, né? E o Maurício com trabalho mais de fotografia e comigo na parte de vídeo. Então, normalmente, como que acontece? As empresas me abordam, assim, pelo Instagram, ou pessoalmente, ou conseguem o meu WhatsApp, e aí fala que quer divulgar a empresa, fazer um vídeo, a gente vai até o local, faz um vídeo. Eu costumo dizer assim, que o meu trabalho não é só uma gravação de vídeo, para as pessoas entenderem, vem desde o contato primeiro com o cliente, para entender o que é, isso é muito importante. Então, chamam de briefing isso, né? Sim. Fazer um briefing primeiro, para eu elaborar um roteiro junto com o cliente, porque isso é importante para a gravação do vídeo. Então, nesse roteiro do que vai ser feito, surge um texto que vai ser a base do meu vídeo, que é feito por mim. A gente vai ao local com equipamento profissional, com um profissional, né, um filmmaker, que chamam hoje de profissional, que é o Maurício. E aí a gente faz a captação das imagens, de acordo com aquilo que é combinado com o cliente. O vídeo também é editado pela gente. E aí eu publico nas minhas redes sociais em collab com a marca. Então, hoje meu Instagram tá com 36 mil seguidores, né? Basicamente aqui da região, porque as notícias acabam chamando isso, né? Então, ali tem uma visibilidade muito boa.
para quem vai fazer um anúncio ali, enfim. Então, são dessas formas que eu trabalho. Tem o jornalismo, que o jornalismo se paga ali na empresa em que eu trabalho, porque não é uma coisa assim, eu vou receber um dinheiro para fazer uma matéria policial na delegacia. Não é assim que funciona. O que funciona, como sempre funcionou na televisão. O jornal, ele tem ali o seu patrocínio, tem o seu momento dos intervalos, e é basicamente isso que eu faço. E as pessoas querem saber de notícias, né? E o meio hoje... Bom, eu, por exemplo, costumo captar notícias atuais muito pelas redes sociais. Sim. Não, a TV, não que eu estou menosprezando a TV, mas ela está perdendo um pouco desse mercado. Eu acho que ela nunca vai se perder totalmente. Sim. Mas eu acho que pode seguir em paralelo, né? E então a rede social tem esse poder de trazer a informação de forma mais rápida, tá na nossa mão o tempo todo, né? Às vezes a gente tá ali parado, né? Sei lá, esperando uma consulta, ou enfim, qualquer momento do dia você consegue. Surge ali, você tem acesso àquilo mais rapidamente. Tanto é que as emissoras estão também nas redes sociais, não tem como, né? Exato. Esse movimento está acontecendo naturalmente, né? Exatamente. Eles não estão esperando mais, eles estão entrando nas redes também. Eu acho que essa parte da divulgação, ela nasce em paralelo, né? Porque se eu sou uma pessoa da comunicação que tenho conhecimento para estruturar um texto corretamente, que eu tenho conhecimento para chegar no local e desempenhar uma gravação conforme aquilo que foi passado pelo cliente, né? Isso acaba, é uma consequência, né? A pessoa, às vezes, tem um produto muito bom, tem um serviço, mas ela quer que o alcance disso seja maior. Ou às vezes a pessoa não consegue gravar, porque hoje exige-se muito do empreendedor, né? Que ele apareça, que ele grave. Não é todo mundo que consegue fazer isso. E eu, sinceramente, defendo que também não precisa. Não é assim. Então, eu faço também essa parte aí da divulgação. Essa tendência, ela tá acontecendo muito por questão de humanizar a marca. Sim. A gente tem ouvido muito esse termo, né? Humanizar a marca. Humanizar. Isso faz parte dos negócios, né? Claro. Mas você ter um profissional que vai conseguir, através desse briefing, entender realmente o seu negócio e passar de uma maneira muito mais estruturada, uma fala muito mais assertiva, não usando gírias, não usando palavras que vão realmente não trazer realmente o pitch de vendas ali, né? Como a gente tá dizendo agora é pitch de venda, sempre tem os termos novos que a gente vai utilizando. Então, eu acho que é um trabalho que pode agregar muito. E dentro desse jornalismo que você faz dia a dia, as pessoas podem colocar a marca nesses vídeos diários, não é isso? Exatamente, porque aí o que acontece é que os vídeos que estão ali no Instagram, aparecem as marcas de empresas, né, que patrocinam esse jornalismo, que de certa forma estão ali botando a marca falando, olha, eu te apoio, né, você divulga a minha empresa e eu apoio o seu jornalismo. Por exemplo, a escola em que meu filho estuda tá lá. Até porque se meu filho não estivesse lá, a gente não teria condição de estar se deslocando e fazendo as matérias. Então, assim, isso é super importante, né? Não, com certeza. É um trabalho em conjunto que traz... primeiro, é um trabalho de muita credibilidade, né? Você já tem uma visão de muita credibilidade de muitos anos já, aqui na região principalmente. Eu sei que você já trabalhou em outra região também, né? Sim, eu trabalhei. Região dos Lagos. Eu sou do Rio, né? Sim. Eu vim pra cá em 2008. Mas antes eu já tinha trabalhado em Campos, no Norte Fluminense. Aí fiquei aqui, depois a gente passou um período de 2 meses lá em Cabo Frio, porque eu fui pra emissora de lá. Mas acabou que a gente achou que não ia valer muito a pena ficar lá longe, enfim. E a gente acabou voltando atrás da decisão e voltou aqui pra Resende. Foi nessa que eu comecei a fazer, a entender que eu ia poder fazer por conta própria e não depender só de uma empresa, né? Decidir depender de uma empresa, você tá na Real FM hoje, né? No programa Panorama. Foi onde a gente se conheceu, que eu fui convidado para também, eu faço uma participação ali no início do programa, falando através do radar econômico sobre a economia no mundo e trazendo para nossa realidade. Foi assim que até você me conheceu.
Voltando para esse ponto do empreendedorismo, que ali você trabalha num período até curto do dia, então sobra um pouco mais de tempo. Eu sei que o Maurício, ele vem com essa veia empreendedora. O que eu não tinha, ele já tinha. De já ter negócios, enfim. Foi ele realmente que te incentivou a ter esse, cara, é agora ou nunca mais? Não, com certeza, assim, eu sempre tive medo, né, dessa crença que a gente falou de, fazer as coisas por conta própria e tal. Tanto é que antes de eu entrar na rádio, eu estava numa empresa, eu trabalhava em Volta Redonda, né, numa empresa de aço, e eu ia todo dia pra lá, fiquei 1 ano nessa. Tinha um cargo legal de supervisora de comunicação e tal, só que a gente sabe, né, quando casa, tem família, principalmente com filho, que não é só isso que importa, né, a qualidade de vida, enfim. Então, nesse período, a gente já tava meio assim, tá difícil. É um emprego, tem ali a carteira assinada, tem o plano de alimentação, enfim. Só que tava difícil pra gente, né? Aí surgiu essa oportunidade de eu ir pra rádio. E aí o Maurício falou, com certeza. E aí foi acontecendo meio que sem querer, de gravar vídeo, me convidaram para gravar uns vídeos para outra emissora e tal, fui fazendo, e aí o Maurício sempre comigo, do meu lado, não, vamos fazer. O apoio é fundamental, né? Eu pensava assim, como é que eu vou fazer isso sozinha? Porque eu vim da TV, né? Eu aparecia ali, tava tudo pronto pra mim. Sim. Eu só tinha que, claro, né, pegar a questão de ter. Mas a parte, a parte técnica. Não era do meu conhecimento. E, na verdade, eu conheci o Maurício na TV. E ele é dessa parte técnica. Ele é fotógrafo, ele entende de iluminação, de gravação, enfim. Sim. Então, ele já estava ali, do meu lado. Aí, juntou o negócio. Ele sempre me dando muita força, sempre, sempre. Ele acreditava mais em mim do que eu, em mim mesmo. Então, essa parceria aí foi muito importante. Cara, o apoio da família para você montar um negócio ou até para mudar, fazer uma transição de carreira é fundamental. Sim. Eu digo que quando eu fiz a minha transição de carreira, eu busquei uma profissional de RH, bem conhecida aqui também. A mesma que eu busquei. Exato, a Tati. Isso. Não foi suficiente. Fui fazer um processo de coach com o Júnior. Já deu uma alavancada, eu já sabia o que eu tinha de potencial e para onde eu poderia ir. Mas ainda não foi suficiente. Aí eu fui fazer um workshop de excelência emocional. Ali começou a abrir mais ainda a minha mente, porque eu consegui descobrir mais crenças do meu passado. E o que realmente me bloqueava. Sim. Não tô aqui culpando os meus pais, até porque os pais nem pensavam nisso, mas muitas crenças que eu tinha, tenho até hoje, eu tenho que lutar contra elas o tempo todo. Mas foram eles que colocaram na minha cabeça. Meu pai foi empreendedor, quebrou. Na época do Collor, ele também quebrou. Então ele teve muitas quedas durante a vida. Então isso me bloqueou muito tempo para empreender. Isso me deixou realmente bloqueado. E o que foi o fator que realmente falou assim, agora vai? Foi o meu casamento. Quando a minha esposa falou assim, Rafael, a gente sentou um dia no sofá, eu lembro até hoje, a gente sentou no sofá e a gente conversando sobre futuro, sobre planejamento de vida. E ela falou, esse ano você tem que sair da empresa. Nossa. 18 anos trabalhando na mesma empresa. Caraca. Eu era coordenador geral da fábrica. E ela falou, não, você vai sair esse ano. E eu não sabia o que eu ia fazer. Eu só sabia que eu ia empreender. Eu não ia para outra empresa. Tanto que eu não tinha currículo, eu não mandei currículo, nada. E ela me incentivou dessa forma. Porque ela é assim também. Ela é de... Não, então vamos fazer, vai ser assim. Ela sempre coloca a opinião dela muito forte. E isso me alavancou. Falei, não, eu tenho que ir atrás. E aí eu fui buscar uma mentoria na área de finanças. Porque eu sabia que eu gostava de finanças, que eu tinha já essa perspicácia mesmo com as finanças. E aí foi. Antes mesmo de eu sair do CLT, eu já estava atendendo cliente. Pra você ter noção, eu estava em paralelo. E aí realmente deu a data, eu já não estava mais na empresa. Dia 6 de dezembro
foi a data final foi a minha rescisão de contrato. Você vê uma conversa, né, com a sua esposa. Uma conversa. Porque, assim, a gente foi criado para isso, como eu falei, né? Então eu sempre fiquei muito com medo e tal. E o Maurício não. O Maurício vai, vamos lá, vamos fazer. Ué, a gente faz. E assim ele fez em vários negócios, né, que ele teve, enfim, e tudo bem. A gente só não vai correr grandes riscos, mas tudo bem. E assim, engraçado, né? Porque o Maurício, ele é empreendedor. E Sim. Você veio do CLT. Então, se ele já é empreendedor, fica até mais fácil de entender essa trajetória. Agora, a minha esposa, ela é concursada. Não faz muito sentido, né? Se a gente olhar por esse olhar. E aí, cara, eu falei, caramba, ela é concursada, ela morre de medo, né, de empreender, e ela me incentivando. Porque ela conseguia enxergar as características em mim. Só isso. Isso, então, o fato de eu trabalhar com famílias e gostar de trabalhar com famílias, eu acho que tem tudo a ver com essa trajetória do meu casamento, enfim, tudo que a gente está passando. Eu acho que vai chegar num ponto bem legal, assim. Muito bom. Voltando um pouquinho da família, agora de vocês. Vocês conseguem identificar o perfil financeiro de vocês? Um é mais gastador, o outro é mais financista, no sentido de calcular tudo. O outro é mais poupador. Enfim, vocês conseguem identificar e são diferentes? Não, eu acho que a gente... tem uma... Como eu falei que é tudo meio misturado, assim, e a gente conversa muito, a gente não tem essa questão muito de gastar, de ostentar, ou de eu gastar muito sem ele saber, ou ele gastar sem eu saber. Não tem isso. Inclusive com o nosso filho. Da gente falar assim, não, isso aí não dá. Às vezes ele entra numa loja e fala assim, mãe, olha o preço disso aqui. Então ele já sabe que não tem por que ser tão caro a gente investir naquilo. Algumas coisas que a gente tem que investir e são sempre conversadas, né? Equipamentos que a gente tem que comprar, enfim. Vamos fazer uma viagem, a gente vai pensar naquilo ali, se dá ou não dá. Então, a gente não tem esse perfil, assim, gastador, de ostentação. A gente não liga muito para essa questão, assim, de marca e tal. Acho que o Maurício economiza mais do que eu. Porque eu gosto de comprar uma roupa, né? Umas coisinhas assim, eu gosto. Mas faz parte. Faz parte do meu trabalho também. Eu tenho que estar arrumado Sim. E tal. Mas eu acho que é mais assim... que eu olho mais... Porque eu fico lá no aplicativo do banco, vou olhando o cartão de crédito, né? E a gente vai vendo assim, falando, nossa, mas a gente gastou isso tudo. E isso é uma coisa também que a gente vai aprender a mudar, né? A gente tá aprendendo a mudar. Porque às vezes, por exemplo, Maurício que vai no mercado, não sou eu. Sim. Aí você vai olhando, eu falo, quanto que a gente gasta de mercado por mês? Não sei, a gente não sabe. Maurício tem um cálculo, mas eu não tenho ideia. Sim. Entendeu? Entendi. Então, a gente conversa muito, a gente... troca as informações ali sobre a nossa situação financeira, a organização, o que está gastando, o que está entrando e tal. Sempre quando tem algum trabalho, é um contando para o outro, entrando, né, para a gente ter uma noção. Sim. Então é tudo meio misturado, mas que a gente precisa organizar. Tá. Então, basicamente, vocês têm um perfil muito parecido. Temos, O diálogo é a base, isso já é primordial para todo relacionamento, não só de casal. Relação de sócios, por exemplo, tem que ter o diálogo o tempo todo para ter o alinhamento. Sem diálogo, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Então, mesmo, isso é uma dica para todos os casais. Mesmo que você tenha um perfil diferente do seu parceiro ou da parceira, o diálogo vai fazer vocês conseguirem prosperar. Sem o diálogo vai ser muito difícil. Pode ter até o mesmo perfil. Não sai do lugar. O diálogo realmente E como a gente tem metas juntos, planos, sonhos, enfim, tem que ser feito assim, em conjunto, né? Porque não são... É claro que cada um tem ali a sua vontadezinha única, as perspectivas dele, vamos supor, com relação a um carro, é uma, comigo é outra. Não digo nem carro, moto, né? Porque... Mas eu, por exemplo, não ando de moto, entendeu? Eu gosto de um carro cheirosinho, bonitinho, que ande, tá ótimo, maravilhoso. Mas isso é assim, é normal, né? É que o moto pra ele não é um veículo. Não. É que você não entendeu essa perspectiva. Não é um veículo, ela
É o xodó dele. Pois é, então, aí tem essas coisas assim, o homem, por exemplo, às vezes não vai entender por que a mulher precisa ter a mesma blusa de cores diferentes. Mas é preciso, Sim. Às vezes você gosta daquele modelo, vai lá na loja e compra de todas as cores. Sim, pra quem é casado, isso daí é muito fácil de entender. A mulher precisa disso mesmo. Bom, se a gente voltar ali sobre o raio-x, né, da primeira sessão, sobre tudo isso que você falou um pouco, assim, o que te deu um estalo, assim, você fala, caramba, isso aqui eu tava fazendo errado já, e agora eu falo assim, não, agora eu já entendi, eu vou começar a acertar, ou o que te deixou mais surpresa? Não, eu acho que essa parte do que a gente poderia estar fazendo errado e agora eu vou acertar da planilha, de você calcular, entrar ali o que está entrando, o que está saindo. Isso aí eu acho que é essencial. E da gente conseguir separar um pouco do que é pessoal e do que é profissional, né? Pra gente poder também, numa hora que, vamos comprar um equipamento X. É o momento? Dá? Ou a gente deixa para o próximo mês? Enfim, acho que isso aí, essa organização que foi o start aí pra gente. Isso é fundamental. Pra mudar. Mas surpresa, acho que a gente não teve muita. Já tinha uma ideia. A gente sabe mais ou menos, né? O que fazer, a gente às vezes não sabe o como. Acho que é aí que entra o profissional, né? Mas o feeling existe. Existe, mas não adianta nada existir se não tiver um especialista para te dar o caminho, né? A falta de direcionamento, ela é complicada demais. Método, né? Processo. Exato. Isso é importante. Isso. É metodologia, disciplina. Não adianta a gente só ir atrás da motivação. Motivação, a gente acorda, tem dia que tá feliz, outro dia tá triste, um motiva o outro. Agora, a disciplina a gente faz independente do que aconteça. Eu brinco que, assim, todo mundo aí acompanha, né, minha nova vida fitness. E que, inclusive, fez muito sucesso, assim, na internet. As pessoas me param na rua pra falar quanto que eu emagreci e tudo. Mas isso por quê? Porque tem um método, tem um processo acontecendo ali. Na verdade, eu, quando era mais nova, sempre gostei de academia, tal, aquela época que era mais fácil de eu estar na academia e de eu manter um peso, por exemplo, porque eu tinha 20 anos, não tinha muita responsabilidade na vida. Então, você ficava lá 2, 3 horas conversando e malhando, ia todo dia e tava tudo bem. Aí a vida vai mudando, né? E aí, esse ano, a gente chegou à conclusão que eu precisava organizar isso. Sim. E da mesma forma, eu tô pensando nas finanças. Peraí, vamos organizar, né? Então, como é que eu consegui emagrecer? Indo todo dia à academia, melhorando nossa alimentação, mas isso com um processo. Já tem um método. Todo dia, no final do dia, eu vou à academia, tem lá o que eu preciso fazer, quais são os exercícios. Diego, meu personal, tá lá comigo. Tá. Quando eu chegar em casa, eu já sei o que eu vou comer. Sim. Né? Então, isso tudo facilita. Então, com a finança também, se a gente tá sabendo quanto que a gente pode gastar naquele mês. Não, esse mês aqui entrou mais. Então, vamos pegar esse dinheiro aqui, vamos guardar aqui, ou vamos investir num equipamento, aí que a gente vai conseguir melhorar essa organização. Foi bom você ter tocado nesse assunto sobre a sua nova vida com cuidado do corpo, né? Por quê? Você tem mentores, tanto na área de nutrição, quanto na área do exercício, e agora você tem um mentor na área de finanças. O que isso traz? Eu costumo dizer que a mentoria, independente do processo que ela esteja sendo aplicada com você, ela é como se fosse uma panela de pressão. Cozinhar o feijão, você consegue cozinhar fora da panela de pressão, só que vai demorar horas. Sim. Agora, com a panela de pressão, você ali em 40 minutos está pronto o feijão. Sim. Pelo menos minha mãe me ensinou que é 40 minutos. A mentoria é a mesma coisa. Você sozinho pode fazer. Todo mundo pode se matricular na academia e fazer academia. Sim. Todo mundo pode buscar uma dieta na internet e fazer uma dieta. Será que realmente vai funcionar? Para alguns, poucos, sim. Estatisticamente, poucos vão conseguir resultado. Com as finanças é a mesma coisa. Só que com as finanças, o problema ele é um pouco maior. Por quê? Existe um fator que se chama tempo. O tempo, ele é onde é o que exponencia realmente os resultados. O quanto mais eu demoro para tomar uma decisão em relação a investir um dinheiro ou pagar uma dívida com juros altos, isso
vai gerar um resultado negativo ou positivo. Depende daquela medida. Então, quanto antes você conseguir organizar as finanças e começar a guardar o dinheiro de forma estruturada, pensando nesse planejamento futuro, você realmente tem resultados trabalhando muito menos. É isso que as pessoas têm que entender. Você consegue fazer realmente o seu dinheiro trabalhar para você. O dinheiro nem sempre precisa ser suado. Isso é uma crença também que a gente tem que quebrar. O dinheiro tem que ser ganho de forma inteligente. Do mesmo jeito que a gente está aqui gravando, eu tenho gente, o Matheus está lá vendendo para mim agora. Ele está vendendo mentoria para mim. Sim. Eu tenho uma outra profissional marcando agenda para mim, fazendo serviço burocrático, emitindo nota fiscal, fazendo esses serviços. Eu não preciso estar fazendo isso. Eu, como empreendedor, preciso pensar no lado estratégico da coisa. Sim. O modo operacional e o tático, eu preciso de pessoas. Eu preciso de pessoas fazendo. É por isso que as coisas, algumas empresas crescem e outras não, certo? E isso para nossa vida pessoal é a mesma coisa. Quando a gente, por exemplo, vai acordar e vai trabalhar, a gente sabe que tem que vestir uma roupa. Sim. Natural. Todo dia a gente tem que vestir uma roupa. O fato da gente não escolher uma roupa no dia anterior faz a gente já perder tempo. Verdade. Sobre qual roupa eu vou usar, como é que vai estar o tempo. Isso já começa a gerar uma preocupação na sua cabeça. Você já acorda estressado, provavelmente você já acorda meio atrasado, o café já fica... Parece que tudo vai dando errado durante o dia. Sendo que isso é uma coisa simples. Você pode tomar uma decisão à noite, onde você está mais calmo, mais tranquilo. E aí você consegue realmente tomar uma boa decisão. E aí você reserva o seu cérebro. Eu já estou entrando na área do comportamento. Você reserva o seu cérebro, que é o órgão mais preguiçoso que tem no nosso corpo, para ele tomar boas decisões. E decisões que são realmente importantes. E aí entra aquela coisa do diálogo com a família, para realmente entender quais são os objetivos de cada um. E aí os objetivos da própria família. E aí a gente vai colocando, opa, agora esse aqui é importante, vamos atacar esse. Esse aqui agora é importante, vamos atacar esse. E aí fica tudo muito mais fácil, fica fluido, fica fácil, assim. Eu costumo dizer que a gente tem que ter problema na vida. A gente tem que ter problema. Então, não é melhor eu ter um problema, por exemplo, de... Poxa, eu vou comprar uma viagem, eu vou comprar uma passagem para Nova York ano que vem. É um problema, não é? E aí eu vou ter que resolver o hotel, vou ter que resolver onde eu vou me alimentar, quais são os passeios que eu vou fazer. São problemas para eu resolver. Não é muito melhor do que eu ficar resolvendo, meu Deus, como eu vou pagar o cartão esse mês? Também é um problema. Claro. E isso é uma escolha. Isso é uma escolha que as pessoas têm que tomar. Eu vi muitos episódios, agora tá na moda, né? Aquele de uma pessoa... Versus 30. Versus 30, versus 10 e tal. E um dos episódios, eu não tô lembrando quem é o personagem, que eu vi tantos. Não todos, assim, completo, mas eu vi alguns cortes. E isso me chamou muita atenção. De que as pessoas terceirizam as escolhas. Verdade. Elas jogam a escolha para o governo, jogam a escolha para a sociedade, e elas mesmo não assumem esses problemas. E tentam resolver, que é o que eu quero passar para vocês. De vocês assumirem a rédea da vida de vocês. Verdade. E isso vai ter resultado na hora de você abordar o cliente. Poxa, como é que eu vou abordar um cliente? Como que eu vou chegar nele? Como que eu vou oferecer meu serviço? Qual é a estratégia que eu vou tomar? A Elisa não vai mais só ficar esperando ali alguém abordar ela no Instagram. Ela vai naquele cliente que é um potencial cliente dela e vai fazer essa abordagem. E de uma maneira diferente. Não naquele sentido de... Poxa, eu preciso vender meu serviço. Óbvio que você vai pensar nisso. Todo mundo pensa. Todo vendedor pensa. Só que o que tem que estar por trás é o quê? Ele está precisando muito mais do meu serviço do que eu vender o serviço para ele. Porque ele precisa vender mais, ele precisa consumir meu trabalho e por aí vai. Sim. Tá vendo como é que tudo reflete no nosso comportamento? E aí volta aquela coisa que eu já falei lá atrás, que não adianta só eu tentar reduzir custo. Precisa a gente potencializar os ganhos. A visão é diferente. A visão de ir para Nova York é diferente do que a visão de pagar o cartão de crédito atrasado. Verdade. Certo?
Bom, resumindo um pouco de tudo isso, assim, Elisa, o que você pode dizer hoje para pessoas famílias que estão vivendo uma situação parecida, que querem resolver a situação financeira? Você tem alguma mensagem que você pode dizer para elas, de pouca experiência que a gente ainda tem, mas nesse ponto, já desde o começo, o que você pode dizer assim para essas famílias? Organização. Acho que o mais importante é ter a organização para atingir os objetivos, né? Que é isso que a gente está fazendo. A gente está em busca de um objetivo financeiro. Então, se organizar. Acho que a organização, o diálogo, a ajuda da pessoa especializada que entende, que vai te dar o caminho das pedras, né? E ter mais tranquilidade na vida, né? As pessoas conseguirem conversar bem, tentar não se preocupar tanto, né? Eu acho que isso é importante. Isso inclusive é uma mensagem que Maurício, meu marido, que passa muito para mim. Às vezes a gente está muito focado no trabalho, no que tem que fazer e tal. E peraí, a vida está acontecendo também. Então a gente tem que aproveitar a vida da forma como ela está, esteja organizada ou não. A gente está em busca de melhorar sempre, então acho que o importante é isso, é a gente tentar sempre melhorar, óbvio, mas com calma, tranquilidade, sem nenhum desespero. É claro que tem pessoas que realmente estão em situações desesperadoras e aí que elas procurem realmente um profissional que possa ajudar, mas tentar não perder a alegria de viver, né? Com certeza, é o equilíbrio. A gente tem que projetar o futuro, porém a gente precisa viver o hoje. Sim. Não dá pra gente só ficar vivendo de futuro. Isso gera a famosa ansiedade. Mas também sem aquela coisa do eu vou comprar porque eu não sei o dia de amanhã. Gente, isso é muito perigoso, eu né? Não entrar nisso, mas só pra gente ter uma noção. Pra comida isso vale também, né? Sim. Eu vou comer isso aqui porque eu não sei quanto tempo que eu vou viver. Isso faz mal, né? A longo prazo pode fazer mal. Eu não sei se eu vou viver, eu vou comer mesmo. E com dinheiro é a mesma coisa, né? Tem gente que é assim, não é o nosso caso. Sim. Vamos gastar porque eu não sei o dia de amanhã. Isso são alguns vieses de gratificação, de merecimento, aquelas frases clássicas. Eu trabalhei tanto, eu mereço comer isso aqui. Eu mereço comprar uma roupa. Não que você não mereça, mas é o tempo certo, tá na hora certa. E parar de justificar as compras, principalmente por impulsividade, em cima disso. E aí, quando a gente tem metas, tem objetivos, tem tudo isso organizado, fica muito mais fácil de não tomar essas decisões ou de tomar as decisões. Você não vai ficar naquela assim, ai meu Deus, eu comprei, será que eu podia? Aí bate um arrependimento. Gente, é uma sensação horrível. Tem gente que nessa compra coisas caras. Às vezes eu começo com algumas amigas, eu comprei não sei o que, uma roupa. Eu falo, mas por que você comprou? Tinha que ser isso, tão caro assim, se você não podia, por que você comprou, né? E bate o arrependimento, não usufrui daquilo, né, de forma constante, ou que realmente vale a pena. Enfim, se eu for entrar nessa base... Psicologia, então, né? Mas isso a gente vai falar ainda nas sessões, tá? E falando das próximas sessões, só pra gente finalizar, vocês já têm alguma expectativa? Conseguem enxergar assim, olha, minha vida vai mudar ali, aqui? Vocês já conversaram sobre isso? Vocês têm alguma expectativa para as próximas sessões? Já temos expectativas. Vamos viajar, brincadeira. Vamos sair gastando. Não, a gente tá com essa expectativa de conseguir entender o que é empresa, o que é pessoal, né? Fazer essa organização para saber mesmo. Hoje a gente não consegue saber até onde a gente pode ir, né? Sim. Então a gente vai meio que no intuito, mas a gente quer fazer fazer com consciência. Isso. Preciso fazer uma viagem. Quero fazer uma viagem. Preciso, às vezes, também, né? Fazer uma viagem, mas vou fazer assim, assado. Preciso parcelar, não preciso. Então, acho que essa que é a nossa expectativa do que a gente vai conseguir fazer, organizar com os nossos ganhos, né? E melhorar ainda mais o nosso trabalho, melhorar os ganhos, porque a gente às vezes fica, o que eu posso fazer? Tal. Isso que a gente já faz, a gente já tem o nosso trabalho, né? E a gente não quer ir para outras
outros lugares mirabolantes, como a internet aparece com várias outras soluções, né? Sim. Mas eu acho que o encaminhamento profissional vai levar a gente onde é mais certo. Sim, a vertente de vocês, como eu sempre falo, é um potencial absurdo. As pessoas querem verdade, as pessoas querem conteúdo realmente de qualidade que engrandeça também. Não é só futilidade que vende na internet. Não é só isso. Muito pelo contrário. A maioria das pessoas são sérias e querem conteúdos verdadeiros. E isso vocês têm na raiz de vocês, nos valores, nos princípios de vocês, né? Isso aí. Bom, Elisa, foi legal demais poder conversar um pouquinho. Na próxima a gente traz o Maurício para ele falar um pouquinho da experiência dele também. Isso. Né? E então deixa aqui pro pessoal saber onde te procura, quais são suas redes sociais, a maneira de te encontrar, que é importante, né? Falar um pouquinho do seu trabalho e onde te encontrar. Inclusive isso faz parte do processo, um pouco da mudança, né? Porque às vezes a pessoa fala, inclusive eu acabei de ser abordada por uma moça ali que falou assim, eu te mandei uma mensagem e eu não vi. Né? Isso acontece. Mas normalmente as pessoas falam comigo pelo Instagram, que é @Elisa_Veiga. Então lá tem todas as notícias, as divulgações que eu faço, né? E ali eu consigo atender as pessoas na medida do possível, mas isso vai melhorar cada vez mais, né? Nessa questão do processo, dessa parte profissional. Então basicamente a gente se fala pelo Instagram, as pessoas me encontram lá. E também na rádio, de 7 às 9, eu tô ao vivo trazendo as notícias aqui de Resende, Itatiaia, região sul fluminense aí, como todas as notícias mais do que está acontecendo, né? Os factuais aí da região, que é para deixar as pessoas bem informadas. Beleza. Gente, só para finalizar também, vocês podem me encontrar no Instagram, @fim.rafaelcamargo. Eu também sou muito ativo no LinkedIn, tá lá, Rafael Camargo. Eu também estou no Panorama da Real FM todos os dias, ali por volta das 7h30 com o quadro, né? Radar Econômico. Então todos os dias eu tô falando um pouco sobre economia geral, mundial, e como que você realmente sente o impacto dessas informações no seu bolso. Eu também sou o mentor da escola FinPro, que é uma das maiores escolas que profissionaliza o educador financeiro. Então, eu sou um dos mentores dessa escola. Que mais que eu estou fazendo? Eu tenho as mentorias, obviamente, para famílias, para PJ, para pessoa física. Também tenho cursos online, enfim, é uma infinidade aí de serviços que eu consigo prestar e ajudar vocês na área financeira, principalmente. Além disso tudo, eu também sou professor, também dou aula aqui pro Cluster Automotivo, que é o conjunto de empresas aqui da região sul fluminense. Enfim, tem mais informações lá no meu Instagram, procurem lá, que a gente consegue te ajudar com certeza pro seu problema aí, tá bom? Obrigado, Elisa. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.